Tudo bem, gurizada do YouTube? Aqui é o Felipe do Rio Grande do Sul mais uma vez. Como prometido, se for possível, hoje vai sair 2 vídeos aqui no canal, tá? Beleza? Eu tô meio gripado, então vocês vão ficar ouvindo uns aí no vídeo todo o tempo, mas espero que vocês entendam, beleza? Que aqui no Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na minha cidade, tá um frio terrível, tá bom? Aí eu tô meio gripado. Mas o primeiro vídeo de hoje é sobre uma polêmica aparentemente bem recente, porque os vídeos falando dela saíram há 6 dias atrás, há 5 dias atrás, por aí, beleza? É uma polêmica dupla, que envolve o mesmo pastor, né? Sim, um pastor. É o pastor Eliseu Rodrigues. É um sincerão. Ele bateu de frente com a cantora funkeira Juju Todinho, Xuxa, Felipe Neto, Priscila Alcântara, eu acho que é o nome da outra celebridade que ele falou. Ele estava meio que chamando a atenção da juventude, da piazada de hoje em dia, né? Da gente, basicamente. E aí, ele tá trocando bastante farpa, né? Trocando bastante resposta pela internet com a Juju Todinho. Porque como sempre, como todo sincerão, ele fala bastante coisa que não deve, apesar de ser um pastor. E a segunda polêmica que envolve ele é sobre uma pregadora adolescente, eu acho, chamada de Vitória Souza. O que essa jovem pregadora fez? Ela disse que as pessoas que dizem que pregam sobre o que viveram são hipócritas, são mentirosas. E as pessoas verdadeiras são aquelas que dizem que pregam no que creem. Então eu tô aqui para dar a minha opinião sobre esses dois casos envolvendo esse pastor. E vou falar um pouco sobre os pastores em geral, se eu me lembrar. Tá bom. Começando com a polêmica das celebridades, que é assim que eu tô chamando, eu acho que, com todo respeito, eu sei que é a igreja, eu sei que as pessoas que estão lá são consagradas a Deus, né? Eu sei. Mas eu acho que, sendo eles igreja, que por ordem do próprio Cristo deveriam ser pessoas pacíficas, né? Pessoas da igreja, de altar. Eu acho que tem muito pastor, muito religioso, querendo bater de frente com as pessoas que estão na mídia. Só porque elas fizeram sucesso com funk, com coisas eróticas, com coisas aparentemente que Deus não gosta. Mas é o seguinte, eles fizeram sucesso com esforço, com certeza alguns com estudo, né? Mas alguns, a maioria, né, fez sucesso com muito esforço para serem criticados, né, justamente por uma pessoa da igreja que não deveria criticar ninguém. E aí isso que gerou polêmica, porque é um pastor consagrado a Deus, né, um pregador, e está batendo de frente com as pessoas que estão na mídia. Claro, não é que não possa bater de frente com as pessoas que estão na mídia se tu não concorda com alguma coisa que elas fizeram. Só que aí esse pastor meio que criticou a juventude porque é fã dessas pessoas que rebolam, que cantam coisas de meio que pornográficas, né? O funk é assim. Eu particularmente não gosto de funk, mas também eu não critico, eu não condeno as pessoas que gostam, porque não é um direito meu. E ele pensa que ele não, né? Alguns religiosos pensam que tem o direito de julgar essas coisas só porque são da igreja, como se eles não tivessem pecado nenhum, né? Aí, como eu disse, o pastor falou de 4 pessoas: Jojo Todinho, Priscila Alcântara, Felipe Neto e Xuxa.
Bateu de frente com 4 pessoas. E aí o que ele pensa? O pastor Eliseu Rodrigues. Que eles têm que ficar quieto. Que as pessoas que ele critica têm que ficar quietas. Só porque é pastor da igreja. Só porque é religioso. Só porque é um homem consagrado a Deus. Só porque é um pregador. Que as pessoas não têm o direito de se defender de pessoas religiosas, porque para errar basta ser humano. As pessoas religiosas não são uma exceção. Todo mundo tem o direito de se defender de todo mundo. Eu me lembrei agora da frase que eu disse no short de ontem, que eu fiz para vocês. A frase é que nunca aceite menos do que você merece e nunca deixe ninguém humilhar você, nem que esse alguém seja o Papa. O Papa é, para muitas pessoas, inclusive para mim, é o topo de uma carreira religiosa. E nem que uma pessoa seja o Papa, que é uma pessoa mais consagrada a Deus que existe, você deve deixar humilhar. Então por que tem que deixar um pastor falar o que bem entende? Ainda mais bater de frente com as pessoas, que ele não devia. Deveria ser pacífico. Certo que muitos artistas falam besteira, né? O funk tem muita letra indecente, mas isso não é motivo para bater de frente, né? Eu gosto de rock, por exemplo, e os roqueiros e os funkeiros nunca foram compatíveis um com o outro. Mas nem por isso eu condeno quem gosta de ouvir funk. Cada um sabe o que está fazendo da vida. Ninguém precisa falar. Vale a pena dizer que o pastor Eliseu Rodrigues, disse que quem não aceita a verdade é covarde. Sim, mas falar a verdade dos outros, qualquer um fala, até eu falo. O difícil é falar a verdade de si mesmo. É fácil tu chamar alguém de covarde porque não quer ouvir a verdade. Porque tu tá falando dele, não de si mesmo. E aí, quando alguém fala a verdade de você, você aceita numa boa? Fica quieto? Ou se torna agressivo que nem leão? Eis a questão. Que sincerão até eu posso ser. É fácil falar, o difícil é ouvir. Mas, já que a gente tá falando de um cara da igreja, vale a pena dizer que Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca. E não foi à toa. A única boca foi feita para falar menos. E os 2 ouvidos, um de cada lado, foi feito para ouvir mais. Indo para a segunda polêmica desse pastor, sobre a jovem pregadora Vitória Souza, que eu repito, ela disse que as pessoas que dizem que pregam o que vivem e não o que creem são hipócritas. E certas estão as pessoas que dizem que pregam o que creem. Vou dar minha opinião sobre isso. Errada ela não tá. E eu vou dizer por quê. Porque eu, por exemplo, e tenho certeza que muitas pessoas por aí, você que tá me ouvindo, não tem certeza em tudo que você fala. Você fala uma coisa que você acredita que é verdade. Eu me lembro da cena do Chaves, onde o professor Girafales fala pro seu Madruga que as pessoas inteligentes sempre duvidam das coisas. Só os idiotas têm sempre certeza do que dizem. Por isso que eu sempre afirmo que eu não tenho certeza do que eu digo. Eu só digo as coisas que eu acredito. Mas essa jovem pregadora, não sei se ela é pastora, mas acho que não, errou, foi em duvidar que as pessoas tenham visto para acreditar. São Tomé, por exemplo, é uma prova viva disso. Ele precisou ver Cristo ressuscitado para depois acreditar. Porque quando os colegas dele, né, os outros apóstolos de Cristo, falaram para ele que Cristo tinha ressuscitado,
ele não acreditou. E francamente, eu também não acreditaria. Ele precisou ver para quê? Para crer. E eu não duvido que coisas semelhantes acontecem com as pessoas que não creem. Elas podem ter visto, elas podem ter ouvido, né? Então, essa jovem pregadora aqui deveria ter dito que ela precisava ver para crer. Porque talvez as pessoas seriam mais compreensivas com elas. Principalmente esse pastor aqui que desmascarou o que ela falou sobre isso de pregar só o que crê. Né? Eu não sei o que ele fez lá para desmascarar, mas eu vou dar a minha opinião sobre isso. Ele, de certa forma, prejudicou ela. Me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários. Mas sendo ele um cara da igreja, ele não devia ter prejudicado ela, ter feito ela passar vergonha em público. Porque isso só os mau caráter que fazem. E adivinha, obviamente, uma pessoa mau caráter, essa sim não deveria ter espaço numa igreja. Porque depois querem ensinar doutrinas, palavra de Deus, sendo uma pessoa mau caráter. Claro que talvez esse pastor esteja certo, mas eu só estou dando a minha opinião. Assim como vocês também podem dar a opinião de vocês aí nos comentários. Mas, eu tô ligado que vai ter muita gente pensando em me criticar aí, porque eu tô criticando, meio que criticando um pastor, um anfitrião da igreja. Mas, antes de me criticar, tenta entender. Isso é um canal de opiniões públicas, eu tô dando a minha. Mas tem que respeitar a opinião um do outro, né? Geralmente são as pessoas, os crentes, né, os cristãos, quem critica os pastores, ou os padres também, quem é católico. Eu, por exemplo, sou católico. Mas pensa antes de falar, ou antes de escrever, no caso. Porque eu também escuto a palavra de Deus. E se vocês querem uma sugestão de pastor ou padre assim espetacular de se ouvir, de padre tem o padre Antônio Maria e de pastor o pastor Antônio Júnior, que eu recomendo. Tá bom? Mas fica o meu comentário. Se esse pastor de alguma forma prejudicou essa jovem pregadora, ele não deveria ser pastor. Porque pastor não prejudica. Pessoas que são consagradas a Deus não prejudicam. Pode ter certeza. Senão, como é que eu vou ensinar a doutrina? Que todo mundo tem que amar o próximo mais do que si mesmo, amar a Deus? Como é que vão pregar sobre a bondade? Se fazem a coisa errada? Então é isso. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Podem deixar a sua opinião, a sua sugestão aí nos comentários para os próximos vídeos. Então eu vou nessa. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, compartilha e falou.